Olá, querido ouvinte, Carlinhos Villaronga por aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Motiori, o nosso espaço para promoção de boas conversas e é o nosso lugarzinho na internet para lançarmos sementes de transformação. Antes de você seguir para o episódio, eu tenho algumas informações importantes. O conteúdo que você vai conferir agora é uma collab, ou seja, ele foi produzido por um canal e está sendo divulgado aqui com a autorização, com a devida autorização. Esse conteúdo ele foi produzido pelo Rodrigo Sumikawa e pela sua esposa, Michelle Sumikawa, para o perfil @roasting4you_Japan. Meu inglês deve estar uma maravilha, tá? Roasting4you_Japan. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você seguir lá o perfil desses empreendedores. A convidada para esse bate-papo foi a psicóloga Daniela Lima. Esses empreendedores produziram esse conteúdo para oferecer à comunidade brasileira no Japão uma reflexão sobre o Setembro Amarelo e abordando temas como depressão e o suicídio. O conteúdo está muito legal, então entrei em contato com esse casal pedindo autorização para compartilhar o conteúdo aqui no podcast Motiori e assim a gente ampliar o alcance desse bate-papo que tem um conteúdo que está muito massa. Tá bom? Então é isso que você vai conferir a partir de agora e eu volto no final para alguns avisos. Bom, vamos começar então. Primeiro agradecer a Dani por ter aceito o convite, né? Acho que é um assunto bem pertinente aqui para o Japão. A gente sabe que o Japão tem os maiores índices aí de suicídio. E nesses últimos anos tem aumentado entre os brasileiros, né? A gente quase não ouvia falar entre os brasileiros aqui, mas os brasileiros, a comunidade brasileira aqui no Japão tem aumentado bastante. Eu queria pedir para a Dani se apresentar, por favor. Tudo bem, gente? Meu nome é Daniela Lima, sou psicóloga, eu sou neurocientista, sou especialista em linguagem corporal, e eu já atuo na área há quase 20 anos, né? E a gente trabalha, eu sou psicóloga intercultural, eu trabalho bastante com pessoas de outras nações, tanto dentro e fora do Brasil, né? E a gente sabe a importância da saúde emocional, principalmente para o imigrante que está em outro país, né? A gente primeiro, como o Rodrigo falou agora há pouco, essa questão mesmo até do suicídio entre os brasileiros, né? É muito ruim quando você está numa outra nação, mesmo que você tenha feito essa escolha, tem vários fatores que colaboram para essas questões, pertencimento, aspectos socioculturais, então é um assunto assim bem polêmico assim, e o que eu mais vejo assim nesses anos de atendimento clínico, eu atendo Austrália, Japão, Índia, Estados Unidos, Portugal, é muito comum essa questão depressiva se aflorar muito mais assim nas pessoas que estão nessa transição cultural, por vários aspectos, né, rede de apoio, cultura, valores, então é um assunto que é bem importante mesmo a gente abordar. Já começando nessa questão da depressão, a depressão é o único fator que pode desencadear isso na pessoa, o suicídio, ou existem outros fatores também? Na verdade, a depressão ela é o único gatilho. Por quê? Quando a pessoa está depressiva, primeiro a gente está falando o que é a depressão. A depressão, existe uma falha no funcionamento do cérebro dessa pessoa, né? Então, a gente às vezes fala assim, mas a pessoa não tem motivo. Primeiro, existe falha técnica. Vamos pensar assim, é como se fosse uma falha técnica no cérebro da pessoa. Ela está produzindo menos neurotransmissores. O que é neurotransmissores? Dopamina, serotonina, endorfina. E também existe o fator geralmente a pessoa, quando ela já está entrando em depressão, existe uma falha, vamos pensar assim, física, né? Ausências de vitaminas, ausências de ferro. E tem um aspecto emocional, né? Que a gente fala que quando a pessoa está depressiva, o que acontece? Ela recebe menos oxigênio no cérebro dela em algumas áreas. Então, quando a gente fala assim, é a única causa, sim, mas o gatilho da depressão, muitas vezes, é a ansiedade, né? Porque o que faz esse cérebro produzir menos prazer? Essa tensão, essa coisa de ter que ficar alerta o tempo todo. Então, pensa num carro ligado 24 horas. Ele vai ter um desgaste, por mais que ele tenha essa potência, mas imagine ele 24 horas ligado, 7 dias na semana. E é isso que a gente vai entrando nesse quadro. E quando a gente fala de depressão, é muito complicado, porque as pessoas não têm uma questão de olhar para o cérebro, né? A gente adoece, né? E muitas vezes
Tem pessoas que vêm na vida uterina, né? De repente, ali na gestação da mamãe, se é bebê prematuro. Tem toda uma questão quando você, desde quando gera a sua vida, até a sua vida adulta, que você pode ter alguns indícios que colaboram para você ter uma depressão. Uma pessoa que nasceu de pós-parto, ela já tem um cérebro com menos saturação, ou seja, menos oxigênio. Durante a vida, ela pode ter menos produção de dopamina, serotonina, endorfina, lítio. Quem é essas pessoas no nosso cérebro? Os neurotransmissores do humor, da regulação de humor, da vontade. Então, é bem complicado, assim, quando você não tem esse conhecimento da parte física do corpo também, né? Como que a gente pode, então, a gente sabe que tem essa questão hormonal, física, mas o que a gente sempre ouve em questão por exemplo, eu perdi 2 pessoas próximas com suicídio. Um era um grande amigo, logo que eu vim para o Japão, e o caso dele foi que ele engravidou uma menina, e essa menina era filha de um prefeito numa cidade bem do interior, e ele teve que se mudar, ele teve que largar tudo, amigos, família, teve que se mudar lá para o interior para morar com os pais dela, porque os pais queriam que ele ficasse lá e cuidasse da menina. E ele não aguentou, ele já tinha alguns problemas emocionais, ele não aguentou e cometeu suicídio. Outro caso que eu tenho muito perto e até recente foi de um aluno. Eu perdi um aluno no jiu-jitsu, menino de 19 anos, e ele não, o que a gente pode dizer, ele tinha uma namorada e a namorada terminou com ele e ele foi cometer o suicídio. Então, tem vários casos assim que as histórias são muito diferentes, né? E o que a gente sempre ouve, e até acho que é um preconceito, que a pessoa fala assim, ele foi fraco, né? Quando acontece isso. Outra coisa que a gente ouve falta Deus na vida dele. E a outra coisa é falta um objetivo na vida. E quando a gente vê, a gente fala nesse lado de químico do cérebro, a gente vê que essas coisas não estão ligadas, né? Então, como que a gente pode dizer para a pessoa o que é a depressão e o que faz essa pessoa a tomar esse tipo de atitude, né? Primeiro, vamos pensar em 3 tipos de grupos de pessoas com depressão. Primeiro, aquela que tem um desequilíbrio químico, que é essa falta de funcionamento cerebral, como se fosse o seu coração com uma placa de gordura, com um problema, como se fosse um fígado, com uma osteose hepática. Então, tem uma questão química, tá? Que pode vir desde a gestação até a vida adulta. Aí tem o grupo 2, que durante a vida ele pode ter algum desencadeador emocional, que seja, de repente, assim, você, sei lá, um luto, uma gestação, que nem no caso desse seu amigo, um fator que ele não estava esperando e que teve um forte impacto emocional. Geralmente, o luto, ele sempre tem um desencadeador, o luto, situações que você não está contando. E tem o grupo 3, que é que a pessoa já tem uma predisposição, ou seja, minha família tem, meus avós tiveram, eu tenho histórico na família de suicídio, porque a gente tem essa informação de DNA, né? Nós carregamos uma informação genética, né? Então, é como se eu tivesse uma pré-diabética. Meu pai é diabético, se eu vacilar, eu posso ser uma pré-diabética. Então, a gente já tem essa predisposição. Quando a gente fala que é a depressão, gente, é a ausência de desejo. Tristeza não é depressão, né? Então, o que é a ausência do desejo? Eu já começo, vamos começar a falar sobre sintomas, né? Isolamento social, eu começo a não ter prazer em coisas que eu tenho prazer, eu começo a ter uma alteração de humor, né? Aquela coisa de estar um dia bem, um dia mal. A gente tem uma frequência de comportamentos que a gente sempre fala aí, que é o FID, né? Frequência, intensidade e duração. Então, eu começo com falas de desesperanças, não faz sentido. Dar um exemplo de fala, né? Não sei se faz sentido continuar vivendo, não sei se eu não sou peso para as pessoas. E tudo isso, quando a gente está falando, né? Eu resumo muito a depressão com a ausência do desejo. A pessoa começa a sentir, pensa que o mundo da pessoa era colorido e de repente começou a passar a ser cinza. Só que a gente que está no outro lado, é o que eu sempre falo para os meus clientes e para a minha rede de família, né? Que eu estou há 20 anos nessa frente. É muito complicado o depressivo entender o que ele sente, porque ele não consegue nem perceber, porque existe, pensa assim, é um termômetro que de repente abaixa no cérebro da pessoa e ela começa ela não começa a ter mais desejo na vida. Então, no início,
Ela vai trabalhar, ela vai levantar da cama, ela vai fazer as pequenas coisas, mas conforme ela vai praticando isso, vai começando a ficar mais difícil, as mínimas atividades. Tomar um banho, dormir, ter vontade de, sei lá, de ler um livro, ter vontade de ver pessoas, por quê? Pensa que você tem lá 1 bilhão de neurônios. Nessa hora, você está ali com poucos neurônios funcionando, e aí você começa a não ter mais desejo. Por quê? Você não tem mais sentido de vida. Mas por que que você não tem mais sentido de vida? Porque todo o seu cérebro está trabalhando para o suicídio. Então, quando você começa a perceber já essa ausência do desejo de tudo, e não é só específico, tô mal com meu marido, eu tô mal com a minha esposa, eu tô mal com... Não, é uma ausência, eu não vejo mais sentido. Só que eu não vou sentir esse impacto agora. Geralmente, uma pessoa entra num caso de suicídio, da depressão, uns 2 a 3 anos depois que ela começa a ter o quadro de depressão. A depressão, ela é exatamente assim, gente, como se fosse... Pensa quando você começa com uma gripe. Você cuidou da gripe? Ela não vai evoluir. Mas se você não cuidar dessa gripe, o que vai acontecendo? Ela vai evoluindo para uma pneumonia, ela vai tendo uma evolução. E o que as pessoas não entendem? Quando elas têm um quadro de depressão e elas começam a achar que é normal essa falta de prazer, ela tem graus as depressão, né? Então, o primeiro grau, a pessoa começa com pequenos desânimos, alguns pensamentos negativos, mas uma hora ou outra ela vai ficando, ela tem uma oscilação, mas ela consegue manter as coisas. Segundo grau, ela já começa a ter um prejuízo pessoal, então ela já começa a não querer ver pessoas, ela fica mais triste que feliz, mas ela ainda está ali fazendo o mínimo, mas com muito esforço, de vencer a cama, de fazer uma comida, de trabalhar. Terceiro grau, a pessoa já começa a ir procrastinar as coisas, ela começa a entrar num sofrimento, uma angústia muito grande, e ela vai começando a perder o porquê que ela está viva, né? E ela já começa ali, começar a questionar por que que ela está naquela situação, por que que as pessoas prosperam, ela não, por que que as pessoas têm alegria de viver ou não. E uma coisa interessante, Rodrigo e Michele, que no inverno isso se aflora, né? No inverno isso se aflora muito, porque no inverno as pessoas elas têm uma queda de vitamina D. Então, até é engraçado, né? O depressivo no calor, ele não curte muito. Por que que ele não curte? Porque ele vai vendo a alegria das pessoas, as pessoas saem, vão fazer as coisas, ele fica assustado. As maiores tentativas de suicídio, maior assim, de tempo, sempre acontece mais no inverno. Porque fora o aspecto emocional, tem o aspecto da ausência de vitamina D, você tem o aspecto também da questão da vitamina B e a falta de oxigênio, né? A falta de circulação por conta do frio. E eu vejo assim, aqui no Japão é muito comum, às vezes a gente está na fábrica e a gente está naquela correria do dia a dia no trabalho e de repente a gente recebe a notícia que fulano que estava ali com a gente, no outro dia ele cometeu um suicídio. E a gente, por não estar, porque a gente não tem tanta intimidade ali, né? A gente se conhece só no ambiente de trabalho. Às vezes a gente não percebeu, ou às vezes a pessoa mesmo não deu sinal, né? Na frente das pessoas ela se porta de um jeito, mas quando chega em casa talvez é totalmente diferente. Ela está lá isolada, ela está sozinha e acho que é a hora que a depressão ali vai pegar ela mais forte. Mas no caso assim, para a família, hoje a gente sabe que tem um aumento de suicídios em adolescentes muito grande, né? Inclusive a filha de um grande amigo suicidou com 16 anos, há pouco tempo atrás, ano passado, ano retrasado, e a gente nem esperava. Como que a gente pode perceber, que sinais, às vezes a gente acha que é só tristeza, mas quais os sinais assim que a gente pode perceber na pessoa próxima que ela está caminhando para isso? Primeiro, você vai percebendo que essa pessoa, uma característica de todo depressivo, isolamento. Você vai percebendo que aquela pessoa que de repente ia nos churrascos, fazia um coffee break, estava sempre em família, ela começa a ter um comportamento de isolamento. Geralmente, a pessoa começa a dormir mais, a pessoa começa, um exemplo, no trabalho, se você tem algum amigo dentro do trabalho, você vai perceber que essa pessoa muda o olho, as pessoas ficam com o olho um pouco mais baixo, a estrutura de coluna um pouco mais, a cabeça mais baixa. E não só isso, a pessoa também ela começa a ter sintomas. Em que sentido? Ela não fala, se ela é falante, ela para de falar. Se ela fala pouco, ela está cada vez mais fugindo de situações. Aí você vai percebendo as falas, quando você vai conversar com as pessoas. É uma fala sempre de desesperança, sempre está muito difícil, ou ela simplesmente não interage, né?
que eu vejo, assim, eu atendo bastante pessoas, né? Principalmente aí no Japão, o que eu percebo muito entre os brasileiros aí? Geralmente a pessoa já não tem tanto amigo, ela já tem uma questão de se isolar, até pela cultura, a questão do trabalho e tal. Só que isso vai se aflorando muito porque quanto mais a pessoa se isola, mais vai ficando difícil ela perceber o que é certo ou errado. O cérebro vai perdendo, assim, uma configuração do que é a questão social. Então você vai percebendo a pessoa, ela já não interage. Quando ela fala, sempre fala de tristeza, de desesperança. Ela evita confronto, olhar nos olhos das pessoas. Ela não gosta de toque. E ela tem muita raiva quando você tenta chamar ela para algum lugar. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu faço um trabalho aqui no Brasil com os lutadores de jiu-jitsu, né? E é muito comum, né? A pessoa que ela luta, às vezes ela nem percebe. Ela começa. Então, um exemplo. Tem pessoas que estão lá lutando para jogar para fora, que ela tem a questão do prazer, mas tem a questão de jogar a raiva para fora, né? Mas é muito engraçado que a maioria dos lutadores, eles têm uma irritabilidade muito grande. Então, às vezes, quando eles estão ali no cenário de estar lutando, eles descarregam isso. E o depressivo, quando ele está ali, ele não consegue ficar muito tempo, né? A gente tem um projeto social que a gente faz parte aqui. Então, assim, é muito engraçado, porque ele é um lutador que não interage, ele não quer, ele geralmente desiste de finalizar a pessoa. Geralmente, gente, o depressivo, ele sempre tem uma questão de evitar contato, isolamento, e ele não quer, assim, que você continue no assunto. Só que essa pessoa vai começar a arrumar desculpas, né? Por que é importante o autoconhecimento? Porque se eu me conheço, primeira coisa, se eu conheço a minha inteligência emocional, eu conheço as minhas emoções, o que acontece? Eu já sei que aquela pessoa, eu observo as pessoas, né? Então, eu vou começar. Aquela pessoa fala, ela parou de falar. Aquela pessoa, ela tem ali aquela pessoa, você percebe que a pessoa tá comendo demais, ou comendo muito, ou comendo pouco. A pessoa não atende celular. Claro, gente, tem situação que a pessoa não atende celular, não é porque ela é depressiva, mas geralmente ela tem uma mudança do comportamento padrão dela. Você vai perceber que as coisas que, vamos para aquele show que a pessoa não quer ir. E geralmente o depressivo, ele nunca quer fazer nada. Ele faz só o que ele é obrigado a fazer. Então, tem uma mudança assim, gigante. É de uma pessoa que tem lá 100% de comportamento ativo, ela começa a ter 80%, se isolando, e você percebe que essa pessoa ela não quer ninguém que conecte ela para a vida real. Ela vai totalmente se isolando. E como que a gente pode ajudar, né? Porque acho que tem dois problemas, no caso desses suicídios que eu vi. Uma é o impacto não só da pessoa, né, dela ter perdido a vida, mas para quem fica, né? Porque a família vira um caos, assim, né? Eu lembro desse meu aluno, como foi traumático o velório. Existe uma vergonha misturado com a culpa, né? Como que a gente pode ajudar e como que as pessoas, a família em volta disso também pode entender o que aconteceu, né? Tá. Ó, primeira coisa que assim, eu acho que é importante, quando a gente fala da depressão, a pessoa sempre dá sinais, gente. A pessoa pensa assim, não deu sinal. As pessoas sempre dão sinais. Às vezes, para as pessoas na rua, não parece tanto, de repente ela tem uma relação mais de trabalho, mas para as pessoas dentro de casa, a pessoa ela tem uma questão assim, de mudar. Por isso que é importante a gente ter ali um olhar para as pessoas, olhar para a nossa família, né? Porque a pessoa, não tem como a pessoa não ter uma mudança. Descuido da aparência, alteração de sono, você percebe que aquela familiar às vezes não está dormindo no horário certo, você percebe o desleixo da pessoa com a aparência dela, você percebe muitas coisas assim com a alimentação. Então, assim, você percebe essa pessoa assim mais irritada, mais inacessível. Então, assim, o que acontece muito? A gente ignora a depressão, né? Porque, principalmente no Japão, qual é a cultura do Japão? Uma cultura de honra, né? Então, a gente não admite que, muitas vezes, a pessoa pode estar doente. Por falta de informação, por questão, principalmente na questão das pós-guerras, né? Geralmente, a pessoa que está no Japão, ou a pessoa que é japonesa, ela tem uma questão muito de honra, né? Fazer o que precisa ser feito. Agora, você imagine, o cérebro de um depressivo não está funcionando, ele tem uma sociedade que cobra ele o tempo todo, tipo, ser produtivo, e a família não aceita. Por que acontece com as famílias? Eu vejo isso todos os dias no atendimento clínico, é uma negação. Porque a gente começa a entender que a depressão é culpa de algum familiar, não é culpa de ninguém. Pode ter situações que desencadeiem dentro da família, mas essa pessoa, geralmente ela já está precisando de ajuda, o cérebro dela está precisando de vitamina, está precisando de ajuda, está precisando de terapia, de remédio, só que a gente leva o quê? Ignora o problema, porque a gente tem uma negação de aceitar que a gente leva aquilo como se fosse nosso.
E o que eu acho mais engraçado é que a gente não tem essa conduta quando é uma doença cardíaca, quando é uma doença pulmonar, quando é uma doença, sei lá, uma doença degenerativa. Nós só temos esse olhar quando é a depressão, porque a gente entende que a depressão é fraqueza. Então, a primeira coisa que eu sempre dou dica para a família é observe as pessoas na sua família, né? Vai observando, no sentido de como é que vocês estão? Vocês estão se relacionando? Todo relato que eu tenho de pessoas que estiveram aí nessa posição de suicídio, ela estava dando sinais. Só que a família ela ignorava, né? E eu escuto muito isso. Eu já cheguei em velórios, né, de pessoas e eu ouvia falando, poxa, por que a gente não levou no psiquiatra? Por que a gente não levou numa terapia? Mas eu orgulho, né? E a primeira coisa que eu falo para as pessoas é não tenha orgulho, né? A pessoa está doente, ela precisa de ajuda. E às vezes é importante, quando você vê alguém assim mudando, quebrar o tabu e ter um papo direto. Olha, o que está acontecendo? Porque às vezes a pessoa que está depressiva, gente, ela está presa no passado, ela está presa em algum trauma dela. E ela não está percebendo o que está acontecendo. Então, às vezes você chegar e ter esse tabu de ter essa conversa direta, olha, eu observo que você está assim diferente, eu observo que você está assim, assado. Essa pessoa, às vezes, você vai chamar essa pessoa para a realidade. Uma coisa importante quando você tem essas conversas com a pessoa com depressão, não falar, você é fraco, isso é porque você não tem, como você disse no início da live, você não tem um objetivo de vida. Não é sobre propósito. A pessoa está precisando de uma escuta ativa. Porque para aquela pessoa, gente, existe uma dor, existe um porquê que aquela pessoa está assim. Aquela pessoa não está assim porque simplesmente ela quer. Ela está em sofrimento. Imagine, seu cérebro não está produzindo as enzimas, você está lutando para fazer o seu corpo funcionar, e aí você tem que ouvir, você não tem força de vontade, isso é fraqueza. Você sabe que quem mais é engraçado falar isso, né? Mas é muito importante, eu sempre reforço com a família, sabe quem mais reforça o suicídio das pessoas? A rede de apoio. Porque às vezes a pessoa tenta se comunicar, mas tem que ter uma fala o quê? Interrompe, uma fala interrompida, despreza o sentimento da pessoa. Eu escuto muito dos meus pacientes quando eles tentam falar, porque nós fazemos esse trabalho no sentido, vamos lá, vamos procurar uma rede de apoio? Que motivo você tem para estar depressivo? Como se fosse uma coisa plausível, né? Eu quero ter um motivo porque está chovendo. Não. E aí a pessoa está ali sofrendo, tentando falar, ela ainda tem que justificar, olha que desgastante, para as pessoas que ela tem depressão. E essa falta de maturidade das pessoas de olharem a depressão dessa forma, o que vai acontecendo? As pessoas acabam não falando. Que nem você falou, por que o suicídio aumenta? Olha que interessante entre os adolescentes. Dos 10 aos 19, 18 anos, nós temos uma queda de serotonina no cérebro dos adolescentes. Menos vitamina B12. Por quê? O cérebro, a gente tem uma queda de serotonina porque está desenvolvendo os ossos, o intestino. Então, por isso, quando vocês veem ali que tem uma ausência, a criança está lá, toda dócil, tal, de repente essa criança começa a ficar agressiva, se automutilar, tem um fator químico. Se a gente lesse um pouco como funciona o cérebro em cada fase da nossa vida, nós vamos ter um pouco de informação, né? Tem um exemplo, se alguém está grávida, geralmente a pessoa vai lá, baixa um aplicativo, o que está acontecendo na primeira semana do bebê? Segunda semana, a gente não tem isso para o nosso cérebro, então é complicado a gente tentar mensurar isso e falar assim, nossa, essa pessoa baseado em que eu acho que ela está depressiva. Então, tem um adolescente. O adolescente, ele tem essa queda. Então, imagine, por que os vícios começam na adolescência? Por que tudo quanto é os traumas, eles se enfatizam na adolescência? Porque imagine, se você tem um vício, um exemplo, você começa a beber. Na adolescência, se você for beber por conta dessa queda de serotonina, você vai beber 4 vezes mais para ter o prazer. Chega lá com 18 anos, está cheio de vício. Mas se eu, pai, mãe, família, sei que está acontecendo isso, o que eu vou fazer com meu filho? Vou direcionar ele para o esporte, vou direcionar ele para uma arte, para qualquer outro tipo de coisa, porque ele tem uma impulsividade e o cérebro dele está produzindo menos enzima. Então, assim, às vezes essa falta de conhecimento, de ter interesse em saber, porque olha só, a doença emocional é complicada, porque nós não vemos, não tem tamanho e não tem importância. Então, muitas vezes, assim, a gente não percebe que, como a gente não vê, não existe. Só que, na verdade, uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa olhar para as pessoas, né? A gente não olha para as pessoas. A gente não olha assim de forma nenhuma. É muito importante a gente olhar para as pessoas. E quando a gente olha para as pessoas de verdade, pratica uma escuta ativa, você vai perceber. Aquele amigo está sempre mais negativo que positivo. Aquela pessoa está sempre ali mais triste. A fala da pessoa depressiva é diferente, é um timbre de voz diferente. Você vai perceber que ela está sempre evitando algumas coisas. Então, gente, não tem como não perceber. Se você olhar as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, você percebe. E principalmente dentro da nossa família. Por isso que é importante
assim, não importa que sim a nossa vida corrida, a gente tem que ter esse tempo de qualidade com a nossa família. Porque a gente perde as pessoas porque nós não estamos olhando mais para as pessoas. Essa é a verdade. Você falou que o depressivo ele tem essa dificuldade de se entender, né? De entender os sentimentos dele. Como é que eu sei que eu estou em depressão? Porque às vezes eu acho que é só tristeza. Quais são os sintomas assim? Por exemplo, eu não sabia que a oscilação de humor era uma característica de depressão, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa, principalmente os homens acho que têm muito mais dificuldade em entender os sentimentos, porque para ele só existe um sentimento, ele tem que ser forte o tempo todo, né? Resiliente o tempo todo. Então, para o homem é muito mais difícil ele reconhecer os sentimentos dele. E às vezes, não sei, às vezes a esposa está com o marido em casa que tem oscilação de humor e ela fala assim: ah, ele é assim mesmo. Tem dia que está bem, tem dia que está mal. E por exemplo, não sabia que isso era um sintoma, pode ser um sintoma de depressão, né? Então, como que a pessoa consegue identificar, eu estou depressivo, isso é depressão, ou isso é só passageiro, isso é só uma coisa passageira, né, que está acontecendo comigo, e eu vou tirar isso de letra, né? Homem tem isso, eu tiro isso de letra, né? Amanhã estou melhor. Você sabe, Rodrigues, falando isso, sabe o maior índice do Japão hoje? É o suicídio. Estava 64% entre as mulheres, 40 e algumas coisas por cento de homem. Do ano passado para cá, aumentou 10% o suicídio dos homens. Aqui no Brasil, nos últimos 6 meses, aumentou 30% o suicídio na figura masculina, mais do que da feminina. Antes de entrar no sintoma, só para abordar por que isso. O homem, ele é mais... A gente tem uma questão cultural de ver o homem mais resiliente, o homem não pede ajuda. Mas por que acontece isso mais com a figura masculina? Porque, primeiro, os homens, eles são mais resistentes de ajuda. Olha só, você vai num culto, você vai num, sei lá, num autoconhecimento, você vai em qualquer lugar. Quem mais tem lá? Mulheres. Então, o homem, até por esse aspecto de guerra, provedor, macho, que a gente tem de tabu social, ele vai achando que ele tem que sofrer. E é muito importante você falar isso, porque esse número na figura masculina aumentou muito. Aqui no Brasil, vai ter um novembro agora que a gente foca na figura do homem, tá aumentando essas campanhas, porque tá todo mundo, assim, muito preocupado, porque começou a disparar esse suicídio muito mais com a figura masculina. Aí, quando a gente pega esse grupo de homens, são homens que geralmente são pessoas que já não têm uma questão de falar, é muito cultural. E pasmem, esse número está muito mais entre homens de 35 a 52 anos. Né? Então, assim, a gente fala isso numa adolescência, ali nos 20, 25, mas por que esses homens estão? São homens que estão trabalhando o tempo todo, provendo a família, não tem tempo para se cuidar. Eles priorizam, até pela questão financeira, às vezes, a família, os filhos, e ele vai se deixando para trás. E também tem a questão do dogma, né? Estar doente é estar fraco. Então, eu até faço um alerta para as figuras masculinas. A questão, inclusive, assim, até inclusive dos níveis de hormônios, né? O testosterona é uma das coisas que deixa o homem muito depressivo, ele não percebe. E a mulher já é cultural, ela ir no ginecologista, ela vê os hormônios, o homem, ele vai para não ter o problema de próstata, né? Para não ter o câncer. Então, assim, precisa se olhar, assim, e precisa ter esse olhar da gente também entender o seguinte, cara, por que a figura masculina está nesse lugar? Ela também tem vaidade. Agora, a gente percebe, assim, na estética, os homens fazendo mais drenagem, colocando botox, melhorando, mas é engraçado, né? O aspecto que ele tem que sentar e resolver, ele é muito mais resistente. Então, só tô deixando essa dica porque é muito importante a figura masculina também ter esse olhar de hormônio, de vitamina, de também entender que se ele é chefe, arrimo de família, ele também tem que ter esse olhar para ele. E a gente se abandona, né? E às vezes nós, dentro da família, nós não vemos esse homem, assim, a gente percebe uma mudança de humor dessa pessoa, mas a gente não percebe que essa pessoa está ali 10, 15 anos só se dedicando para as causas da família, né? Falando do homem clássico, tá, gente? Tem casos e casos. Mas é que esse homem se abandonou. Né? Eu escuto muito assim, por que você não foi no neurologista? Porque eu estava trabalhando. Por que você não foi no dentista? Não tive tempo. A mulher negocia melhor isso, né? Porque ela entende que isso a longo prazo vai piorar a vida dela. O homem, ele meio que deixa para depois, né? Vamos ver para crer. Agora, em relação aos sintomas que você está falando, como que eu sei que eu estou entrando em depressão? Primeiro, frequência, intensidade e duração. Vamos pensar assim, por que é importante praticar uma escrita terapêutica? Eu sempre falo isso para todas as pessoas. Porque você vai começar a ter perceber se você está todo dia mal. Então, um exemplo, um dia tristeza. Acordei hoje, aqui é domingo no Brasil, não tenho vontade de fazer nada. Ok. Segunda-feira, de novo, essa ausência de
de desejo. A partir do momento que eu tenho 3 vezes na semana ausência de desejo, ou seja, lutar para fazer as pequenas coisas, sabe? Não é uma preguiça. O que é preguiça? Despertou meu relógio, eu tenho ali um tempinho, fico na cama e levanto. Não, eu não tenho nem aquela angústia, aquele peso no peito. Eu não tenho um porquê de levantar na cama, mas depois de um tempo eu vou lá pro comércio. Essas atividades básicas que eu vou fazer muito pesada. Então eu tenho, pelo menos na semana, 3 sintomas de ou muita ansiedade, muita angústia ou muita tristeza. Então, da partir do eu tô tendo 3, pelo menos numa semana, 3 episódios recorrentes. Opa, passou 2, 3 semanas, esses episódios aumentam, eu preciso procurar ajuda. Porque o que é normal? Eu posso, que nem mulher, período menstrual, tem uma oscilação de humor. E o homem também tem uma semana dentro de um mês que ele tem, a gente fala que é quase a menopausa, mas não é, ele tem uma questão ali, até pela questão de hormônio também, que ele fica um pouco mais oscilante. Mas essa pessoa, num mês, ela tá 22 dias triste, e outra, a tristeza, a gente sabe falar o gatilho, eu estou triste porque eu estou, sei lá, desempregado, eu estou triste porque, sei lá, eu terminei um casamento. Agora, quando a depressão, você não sabe mensurar o motivo que você está triste. Você está triste. E aí, quando você pergunta para esse paciente por que ele está triste, ele não consegue mensurar o que ele está triste. Ele vai falar da família, ele vai falar N coisas, mas não é um pensamento estruturado. Então, uma dica que eu sempre deixo é, quando você se perguntar o que está te deixando triste, né? Quando vem esse pensamento intrusivo, que ruim viver, nossa, que saco, que vida pesada, por que eu tô assim? O depressivo, geralmente, sem tratamento, ele não tem essa clareza mental. E o que vai acontecendo? Por que vai virando normal? Porque ele demora para pedir ajuda, então vai começando a ficar o quê? Numa semana, 2 dias bom, 3 dias ruim. 4 dias bons, e aí tem uma semana que ele vai ter um pico, que talvez ele fique mais dias. Mas num mês, 30 dias ali, se você fizer uma jornada de escrita, você vai perceber como oscila seu humor. Por que é importante a escrita? Porque eu vou identificar o gatilho, né? Então, às vezes, acordei, eu vou escrevendo. Lá, quando eu for ler, eu falo, caramba, fiquei triste esse dia por isso. Mas geralmente é uma tristeza profunda, sem motivo aparente, mais de 3 vezes por semana. Eu tenho preguiça de fazer as coisas, eu procrastino. E o que eu acho mais interessante, assim, que a pessoa ela não tem um sintoma de parar de fazer as coisas nessa fase. Ela só vai começando a reduzir a quantidade de coisas que ela faz, a produtividade. Então, se ela faz 10 coisas durante o dia, ela vai fazendo 8, beleza. Depois 9, depois 7. Aí um dia ela acorda e faz 10. Mas ela vai caindo. E o que vai mais acontecendo, né? A ansiedade, os pensamentos acelerados, aquela angústia, aquele nó na parte torácica. Só que a pessoa vai achando que é normal. E aí você vai percebendo, inclusive, gente, alteração intestinal, né? Sua rotina de intestino conta. Essa questão da alimentação, se atrair por determinados alimentos, mais docinho, mais glicose, também. Você vai percebendo que é como se você não fosse você. Você vai ganhando peso, perdendo peso e não vai se importando. Você sabe que você está fora, mas tudo bem. Só que você está sempre buscando um certo conforto. Quanto maior o nível de frustração, mais eu vou buscando conforto. Então, assim, opa, tem algo errado em mim. O homem tem um desencadeador em específico, né? Principalmente a questão do libido, né? O homem, quando ele chega nessa parte do libido, opa, já tá complicado. Porque, às vezes, o corpo vai tentando avisar, gente, o corpo sempre dá recados. Por sintomas, por insônia, pelo paladar. Só que ele vai, às vezes, perceber ali, na hora do sexo, na hora da falta de libido, mas ali não começou a depressão. Ali só é um sintoma que está deixando para ele. Uau! A mulher, para onde que a mulher vai para esse lugar? A mulher vai começando a se sentir muito esgotada, muitas dores no corpo, alteração na tireoide. E é muito engraçado, né? A pessoa vai começando a fazer tudo isso e ela vai culpando tudo, mas ela não para pensar, cara, faz 30 dias que eu tô assim. Por isso que eu falo, eu sei muito quando eu vou começando a me analisar. Eu percebi que eu tô uma semana assim, não deixa eu ir para a segunda. Mas você analisar. Que quando você vai caindo, a depressão é assim, gente, é muito complicado. Você vai caindo, você não vai percebendo. Quando você vai ver, você já tá ali muito tempo. Nenhum depressivo chega para mim, né? E fala para mim assim, Daniela, eu comecei ontem. Ele já chega para mim numa terapia, no mínimo 1 ano, que ele já tá assim, 2 anos. Quando ficou caótico, que ele começou a buscar ajuda. Porque vai começando a achar que aquilo é da personalidade da pessoa. Só que não é. E eu acho engraçado isso, voltando na questão de homem, porque a gente cresce ouvindo falar na menopausa da mãe, né? E a gente liga a televisão, sempre fala da menopausa da mulher, mas a gente ouve ou nunca ouve falar da andropausa nos homens.
né? Então o homem cresce, ele começa a ter mudanças no corpo dele, e aí ele não vai falar porque é motivo de piada, porque ele vai broxar, e é natural que ele está na andropausa, o corpo dele vai começar a mudar, a gente não ouve. Da mulher, né? Sim. A mulher vai ficar mais seca, né? Então tem vários problemas na libido. Só que o homem não vai falar. A mulher já sabe, né? Pela quantidade de informações que ela recebe. O homem não sabe que ele está na andropausa, porque ele nunca ouviu falar. E ele vai começar a se afundar na vergonha, porque ele não vai conseguir falar com ninguém. E aí tem esse outro lado que as pessoas já têm um preconceito com a terapia. Acho que terapia é só coisa para louco, né? E até Sim. entrando nesse ponto, queria que você falasse para as pessoas que estão aqui, para que a psicóloga está ali, né? Tipo, a terapia é para quem? É só para gente que está ficando louco? É só para gente depressiva, ou seja, para gente que já chegou no fundo do poço, né? Queria que você falasse um pouco mais da terapia, até porque eu também não sabia, né? A gente está junto 1 ano e pouquinho. Eu também não sabia como que funcionava. Muita gente, até onde eu trabalhava, um rapaz falou assim: a gente não precisa de terapia, né? Ficar pagando para uma pessoa só para a gente ficar falando o que a gente está sentindo. Se a gente fala com qualquer pessoa ou faz um esporte ali, tá bom. E eu falei assim, cara, não é assim, né? Não é bem assim, né? A terapia não funciona desse jeito. Então, eu queria que você falasse como que é a terapia, para quem aí nunca fez e acha que é só coisa para louco e para gente doente. Primeiro, voltando lá na parte masculina. É muito interessante você entender isso. No processo terapêutico, a primeira coisa que eu faço com a figura masculina é exatamente isso. Como é que tá seus hormônios e tal. Porque não é culturalmente, o homem eu acho muito cruel para a figura masculina, ela é cobrada, até mesmo na questão do sexo, né? A gente cobra do homem o tempo todo, ele não pode falhar, ele não pode fracassar, mas qual é o suporte que nós damos para essa figura masculina? Tem que ser provedora, não pode falhar nunca, não pode fazer terapia. É uma loucura quando a gente para pensar, né, nessa figura masculina. E eu falo muito isso para as mulheres que eu atendo, quando, né, a gente fala da figura masculina, mas a gente tem mais informação que a figura, de alguma maneira, da figura feminina, ela tem mais informação que a figura masculina, né? Uhum. Então, assim, esse olhar é até um olhar de guerra, né? É de sobrevivência. O homem tem um olhar de guerra, um olhar de sobrevivência, né? Isso vem do quê? Nossos antepassados, né? Imagine, principalmente essa questão cultural, todo mundo veio através as nações foram feitas através de guerras. Então, criou esse logo aqui que o homem tem que suportar, mas assim, qual é o time da nossa vida, né? A gente está naquele time ainda de guerra, né? E você vai vendo aqui os transtornos emocionais, pega lá seus antepassados, todos ficaram pior depois da pós-guerra. Só que quem foi para a guerra? Foi o homem ou foi a mulher? Foi o homem. Então, assim, é muito engraçado, a gente ignora essa parte da história. E eu vejo isso como antropóloga também, como isso, assim, influenciou muito a figura masculina ser essa coisa mais resistente, no sentido de não pedir ajuda, de ser resistente em, o que é uma terapia? Agora, vamos lá, em termos de terapia. Por que o homem tem dificuldade de falar das emoções, né? Primeiro, a mulher tem mais de 1000 neurotransmissores em que sentido? De verbal do que o homem. Então, para a mulher é mais fácil ela sentar, resolver. O homem, ele já tem a questão da fala. Ele tem menos neurotransmissores. Então, ele é menos inteligente? Não. Nós temos mais inteligência verbal. Então, nós temos mais repertório para expressar a nossa emoção. O homem tem menos. E aí, quando a gente fala de terapia, o que é a terapia, né? Quando eu venho para uma terapia, a terapia é um processo de autoconhecimento. Por que a gente entra na depressão? Porque nós não nos conhecemos. Por que a gente fica doente tanto tempo? Por falta de autoconhecimento. Por que a gente permanece na doença? Por falta de autoconhecimento. Quando eu vou para uma terapia, o que eu vou começar a desenvolver? Que as pessoas não nos ensinaram, inteligência emocional. Que, inclusive, é o jogo do mundo, né? Quem tem inteligência emocional vai estar sempre na frente. Porque se eu tenho autoconhecimento sobre mim, sobre as minhas emoções, primeiro eu vou conseguir identificar o outro. Ou seja, se eu já tenho autoconhecimento, as pessoas ao meu redor, quando eu ver alguma pessoa depressiva, eu vou identificar mais rápido. Ou seja, minha possibilidade de ajuda é maior. Ponto 2. Se eu já estou nesse processo de autoconhecimento, o que está me levando para aquele quadro depressivo? Gente, todo depressivo está parado em alguma coisa no passado. E às vezes a gente não vai conseguir isso no papo de boteco. Porque quando você está ali na frente de um terapeuta, é um computador, é como que eu estou olhando. Agora a gente está aqui numa posição educativa, mas quando eu estou olhando para um paciente, a gente está olhando o quê? Peraí. É um especialista olhando, peraí, não é as falas.
peraí, o que o cérebro dessa pessoa está produzindo? É um computador, o que está errado? E aí, através desse processo de tratamento, que é o do confrontamento, de olhar para si mesmo, você vai começando o quê? Corrigir aqueles comportamentos da doença. Porque olha só, se eu tomar remédio e eu não entender qual é a conduta de comportamento interno que faz com que eu fique doente, eu não me curo. Tanto é que agora começou-se aqui no Brasil uma campanha, os psiquiatras estão aqui falando muito. Não deixem chegar para o psiquiatra, vão para terapia antes. Por quê? Cada comportamento, olha que coisa legal, assim, né? Cada comportamento você aciona uma área do seu cérebro. Então, olha só, se eu tô lá triste muito tempo, eu tenho uma questão com alguma coisa, eu tô acionando um órgão. Aquele órgão vai ser a resposta para aquele sentimento, que nem um exemplo, o pulmão. Toda pessoa que tá mais depressiva, ela somatiza muito aonde? No peito. Caixa torácica fecha. Aqui a gente tem a glândula timo, né? Na acupuntura a gente usa muito a glândula timo para desbloquear a emoção. É a glândula das emoções. Então, se eu tenho esse autoconhecimento, olha só, eu vou conseguir não deixar esse grau de depressão subir. Só que por que as pessoas têm esse tabu? O que era antes falar das emoções? Era fraqueza, era uma questão de honra, porque assim, antigamente, Rodrigo e Michele, lá 20 anos atrás, a gente não podia ter placa no consultório de psicologia, né? A gente até brinca aqui que era como se fosse assim, uma coisa imprópria. Ninguém não podia cruzar um paciente com outro na recepção. Era meio underground. Parecia casa de massagem. Porque a gente brinca, né? Porque não se podia cruzar as pessoas, porque não podia ter placa. Só vinha por indicação e você tinha que deixar um tempo maior espaçado entre um paciente ou outro, porque as pessoas não podiam saber que faziam terapia. Mas, pasmem, todas as pessoas que estão no poder político, que influenciam a sociedade, todas elas têm um autoconhecimento. A diferença delas pra gente é que elas se conhecem e quem se conhece é dono do jogo. Então, quando a gente fala assim, o que é terapia? Falar. Isso é o que eu estou falando. Falar é o de menos, mas o que é a fala desperta em mim? O que eu vejo quando eu falo? Primeiro, o que eu mais vejo nas terapias? Quando nós falamos, nós nos escutamos. Colocamos o nosso pensamento para a gente se olhar. Tanto é que a gente tem uma resistência terapêutica, né? Todo mundo tem um mecanismo de defesa. Por que é um mecanismo de defesa? A gente não quer dar a chave do nosso profundo boas. E olha só como a gente não percebe, né? Uma coisa que eu falo, as pessoas ficam assim, bravas às vezes, mas o depressivo é um cara orgulhoso. Porque, olha só, olha que doideira. Para mim dirigir, eu não tive que fazer uma aula, ter uma aula de habilitação. Para mim poder chegar lá, cursar uma faculdade, eu não tive que me educar. Para mim entrar num trabalho, eu não tive que fazer uma entrevista, entender o trabalho. E como é que eu vou entender minha emoção, gente, sem um recurso? Eu acho engraçado essas falas, porque tudo a gente precisa construir, a emoção não, tem que vir pronta. Olha que loucura isso, né? Totalmente contra-intuitivo, né? Então, e como é que eu vou entender o que é amor, o que é alegria? Primeiro, nós somos gerações de pessoas pós-guerra e que ninguém conhecia emoção. Ponto. A gente começou a ser a geração aqui que está começando a quebrar esse dogma. Peraí, isso é tristeza, isso não é? Nunca se falou de emoção. E eu acho engraçado, as pessoas, elas procuram... Eu falo muito isso. Por que não que você precisa de um professor? Se você sabe tudo sozinho, só que a gente só tem que se olhar para a emoção. Por quê? Porque é o que a gente não vê. E eu acho engraçado porque toda pessoa de alta performance é normal para ela se ver. É normal para ela, porque toda vez que eu me falo, eu me conecto, eu vou consertando meu software mental. Então, eu vou consertando meu software mental, o que vai acontecendo? Meus downloads, que é as minhas lembranças, as minhas memórias, os meus traumas, eles estão sendo reescritos. Então, o fator uma coisa que é muito importante, o depressivo, ele está em algum lugar no trauma do passado. E para ele sair de lá, ele precisa começar a construir uma nova história. E entre essa história, começar a pedir rede de apoio, ajuda. O que é quando eu vou lá e peço ajuda para um terapeuta? Ou eu falo com um amigo? Eu estou saindo da postura do passado, de me fechar para o mundo, e estou me dando uma abertura de começar, deixa eu ver o que está acontecendo dentro de mim. Então, eu vejo muito isso, né? A gente não fala, mas também tem esse outro lado da depressão, né? O depressivo, às vezes, ele é cruel com as pessoas que querem ajudar ele, né? Não é por mal, ele está com tanta dor que ele não deixa as pessoas acessarem ele. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais vejo, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, meus alunos, falo, gente, dê acesso às pessoas dentro daquilo que vocês podem, mas a gente se fecha. Então, eu acho que esse tabu da terapia, loucura é você ficar a vida inteira, pensa, o Instagram sabe do seu perfil, o banco sabe do seu perfil, todo mundo sabe do seu perfil, só você não conhece você, quem que perde nessa conta? É uma loucura isso, né? Para você vender alguma coisa, você conhece o nicho do seu cliente. Se você vai comprar uma coisa, você sabe o que você quer, só você não se conhece. Então, imagine essa sociedade que todo mundo está te dando vários gatilhos de tudo quanto é coisa, você não tem autoconhecimento.
É uma falta mesmo de ter conhecimento, é uma ignorância isso, né? E foi implantado esse pensamento na nossa cabeça, porque quem é inteligência emocional não vai aceitar qualquer tipo de governo, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de relacionamento. Essa pessoa vai ser uma pessoa mais seletiva. Então, socialmente falando, são pessoas... Imagine, se você tivesse mais pessoas com inteligência emocional, você acha que as empresas iam ter tantos funcionários? Você acha que as pessoas iam ter tanta liberdade que nem aqui no Brasil? Político, se você tem 2 neurônios, você pensa. Eles subestimam a inteligência, entende? Então, assim, mas o que está acontecendo aqui por exemplo, aqui no Brasil e no mundo? As pessoas estão começando a ter a informação da internet, elas estão começando o quê? Opa, deixa eu ver essas coisas. Então, o conhecimento está libertando as pessoas e está encorajando as pessoas a aceitarem qualquer governo, qualquer doença, qualquer diagnóstico. Então, olha a importância do autoconhecimento. Então, a terapia não é loucura, pelo contrário, é lucidez. Que quando eu me conheço, poxa, eu sei que aquela rota ali tem um assaltante, eu mudo a rota. É isso. Agora, o que é o lance da terapia? Eu tenho que ter autorresponsabilidade, né? Então, se eu não tiver uma autorresponsabilidade, o tratamento não sai do lugar. Então, é eu comigo mesmo. Eu acho que a maior resistência das pessoas em terapia é eu mudo a minha vida. Eu não sei não sou responsável pelo que aconteceu comigo. Mas e aí, eu tô na depressão, agora eu enxerguei o motivo, o que eu vou fazer diante disso? Ah, Daniela, mas eu não consigo. Sim, mas o depressivo, quando ele chega nesse lugar, ele sai desse lugar. Ele sai muito desse lugar. Interessante isso. Isso nossa, é muito claro, assim. Como é contraintuitivo isso, porque se a gente quebra um osso, a gente vai logo para um ortopedista, né? Se a gente está mal do estômago, vai logo para um gastro. Mas se você está mal das emoções, você não procura. O cara vai para a cerveja, o cara vai para um bar, o cara vai... Bastava você procurar um psicólogo, uma conversa ele poderia resolver. Mas aí, como ele não procura, porque ele tem esse preconceito, ou ele nem acha que ele pode tratar pequenas coisas na terapia, né? Não precisa ser grandes coisas. Isso vai se agravando, isso vai piorando e pode chegar lá a depressão, suicídio, né? E uma dentro aí que você falou rapidinho, olha só, um dos sintomas, essa questão química, né? Essa fuga que eu vou para bebida alcoólica, essa fuga que eu vou, sei lá, para vícios, né? Então, a pessoa eu acho muito engraçado isso, assim, quando você entende, as pessoas chegam... Uma das coisas que muda muito quando a pessoa está depressiva, principalmente na figura masculina, a bebida. O consumo da bebida ela aumenta muito e a pessoa não percebe. Olha só, o que eu preciso o tempo todo beber para ficar relaxada? Eu falo tudo disso aqui. Beber é um problema? Não. Mas por que eu preciso estar o tempo todo bebendo grandes quantidades, ou usando droga, ou ficando dopado para lidar com a vida? Já tem algo errado. Então, é muito engraçado isso, porque é um sofrimento, mas ao mesmo tempo, quando a gente para pensar, olha que falta de informação, né? E, às vezes, uma conversa me dá um insight para caramba. Às vezes tem gente que me fala assim, Dani, mas uma conversa vai me dar um insight? Sim, porque se você começou a entender onde foi seu gatilho, você vai lá e vai fechar a porta. Então, você vai conseguir entender. Só que eu preciso ter um movimento, né? E aí também uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, a gente fala desse movimento, mas como que está o depressivo às vezes? Ele já está isolado, ele não tem uma alimentação adequada, ele às vezes está com vitamina baixa, às vezes fisicamente vai ser difícil para ele, né? Então, eu até falo com todos os meus pacientes, o correto é fazer um exercício físico, mas às vezes a pessoa chega num momento que ela não tem essa condição física de fazer. Às vezes isso que a gente está fazendo aqui hoje, a clareza mental, para ela ter, ela precisa de vitaminas também no cérebro dela. E, geralmente ela está comendo glicose, ela come porcaria, ela já está com uma alimentação toda assim inflamatória. Então, assim, a capacidade dela cognitiva também de fazer memória a curto e longo prazo também está muito comprometida. Então, olha só, se eu busco ajuda, tudo isso é resetado. A gente conserta a nutrição, a gente conserta melhorando, você vai ter disposição a fazer exercício físico. Inclusive, tem só uma pessoa que só se estimula com um exercício físico no nosso cérebro, endorfina. É o psiquiatra. Eu falo, quem não quer ir para o psiquiatra tem que fazer exercício físico. Só que para mim ajudar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para o exercício físico, ela precisa também estar entendendo como é que está o estado físico, químico, alimentação, sono, o círculo circadiano do sono. A maioria dos depressivos tem o círculo circadiano do sono alterado, ele não tem escala do sono certo. Quando ele dorme, ele não entra em estado de sono reparador. Então, olha só, olha como que essa pessoa, se ela busca ajuda, ela não vai só a questão emocional, ela vai fechando o corpo dela, as emoções dela, e o pior, o corpo dela vai ficando cada vez mais ácido. Para ela ter um câncer, é rapidinho. Por que fica ácido? Porque a circulação não está ok,
má água, más informações no corpo, sentimento, gente, nosso corpo é 99% emocional. Ah, mas eu vou no médico e tal. Sim, mas tanto é que tem tanta gente doente que está no mundo. Por que ninguém está usando a causa num exame? Não consegue identificar a depressão no exame. Nós conseguimos identificar o quê? O cortisol, a serotonina, mas nós não conseguimos embasar, ó, Beltrano está depressivo. A gente consegue perceber uma queda de vitaminas, uma alteração intestinal, mas não tem um exame específico que fala, isso aqui é depressão. Nem no Brasil, nem no mundo, porque eu sou uma estudante, eu sou uma estudante, então assim, não tem ainda. Então não tem como mensurar, só que você vai percebendo. Então, ou seja, quanto mais tempo eu vou ficando depressivo, eu vou ficando inflamado. Tem mulher que altera o ciclo menstrual, ela para de menstruar na depressão. Você tem noção? Entra-se no quadro de anorexia, e a gente acha que não tem nada a ver. Então, infelizmente, assim, o carro-chefe não está funcionando, que é o seu cérebro, vai alterar todo o seu corpo. Quando que você pega um paciente e vê e fala, olha, daqui para frente eu vou ter que te encaminhar para um psiquiatra para a gente trabalhar junto e entrar com medicamento. Assim, como que você toma essa decisão? Quando eu estou acompanhando, a pessoa me procurou em terapia, fazendo um trabalho terapêutico. Então, eu estou percebendo que essa pessoa não tem condição. Um exemplo, sono alterado. O terapeuta pode ser maravilhoso. A pessoa não dorme, não tem como você trabalhar o humor com essa pessoa. Ela já não está dormindo. Então, assim, é uma causa química. Então, para ela ter clareza mental, entender o que eu estou falando e desenvolver as estratégias do tratamento, ela precisa o quê? Dormir. Então, assim, ela já não está dormindo. Não tem como. E o risco de infarto que ela tem, né? Segundo, ela está começando a ter uma ideação suicida, ou seja, ela tem mais pensamentos de morte do que de vida. Então, falas, gostaria de acabar com isso, sou um peso para as pessoas, nossa, nada faz sentido, nada dá certo para mim. Opa, peraí aqui. Você vai percebendo que a pessoa não vê mais plano futuro. Você vai levando esse paciente para fazer estratégias terapêuticas, esse paciente é como se o futuro não existisse. Engraçado alguns sintomas, porque tem pacientes, né, que a gente vai observando na terapia, a importância da terapia. Ele vai começando já a trabalhar um comportamento suicida sem perceber. Exemplo, ele vai se desfazendo das coisas dele, ele vai começando a não... Engraçado, eu tenho pacientes que, olha só que loucura, ele vai procurar um seguro de vida, vai deixar para a família, ele paga e já está planejando totalmente suicídio. Então, engraçado que aqui no Brasil a gente começou até a perceber uma alteração nas pólices de seguro. Em determinados momentos que, assim, a pessoa tem lá uma tal apólice de seguro, com determinado segurado lá para o seguro de vida. Engraçado, com esse número de aumentos de depressão, se vocês acreditem que aumentou essa questão dos seguros, porque assim, olha só, olha o depressivo como ele vai se programar, se perceber. Eu tenho muitos pacientes que já fizeram isso, e foi um gatilho que eu identifiquei na terapia, eu falei, opa, por que ele está mudando essa pólice de seguro? Tem gente que vai lá e faz a conta. Meu filho vai estudar até tal data, eu vou fazer uma pólice de seguro que vai cobrir isso. Então, você já percebe essa alteração de comportamento. Às vezes, resgate de investimento, a pessoa vai lá, resgata o investimento, vende tudo, torra tudo. Opa, você vai percebendo. Por que a gente fala assim, de mandar essa pessoa para o psiquiatra? Você vai percebendo ela com comportamentos que está canalizando o suicídio. O cérebro ele vai trabalhando para o suicídio, então ele vai se isolando, ele não vai se alimentando, aí ele não vai dormindo, aí ele vai tendo mais pensamentos negativos que positivos, e aí ele vai começando a traçar essa rota, eliminando, ele pensa assim, já que eu sou um peso, eu não quero mais ser esse peso. Então ele pensa que ele vai olhar a conta bancária dele, aí ele vai planejar lá para as pessoas que ele ama, olha como que é complicado isso depressivo. Ele vai às vezes fazer essa rota, ele vai se dar o trabalho de escrever uma carta. A maioria dos depressivos, quando se suicidam, geralmente eles deixaram alguma pista. Carta, mexeu no seguro. Então, na terapia, eu vou identificando isso. Opa, peraí, faz essa semana. Geralmente, o paciente de depressão, quando ele está muito crônico, ele faz terapia de 2 a 3 vezes por semana. Quando ele está em crise. Depois ele vai espaçando, né? Por que ele tem que fazer mais vezes? Ele tem que estar mais perto para a gente, o quê? Tirar ele da zona de risco. Porque, olha só, como que funciona com o trabalho terapêutico? Se eu estou lá com um paciente, a gente vê que esse paciente está sem rede de apoio, o terapeuta ele vai fazer essa rede de apoio com a família, né? Então, ele não vai abrir a terapia por ética, mas ele vai, e eu sempre tenho essa questão com meus pacientes, deixa o contato para mim. Vou lá, falo com o marido, fica de olho em Beltrano, tal, porque aí você já consegue ali fracassar a tentativa suicida da pessoa, porque ela está coberta de uma rede de apoio. Então, geralmente, quando você passa por um terapeuta, qual que é o correto numa depressão? Ter alguma pessoa para acompanhar você, não na terapia, mas de rede de apoio, ter esse canal com alguém que faça da sua psicoterapia para poder ajudar esse depressivo, porque dificilmente o depressivo vai falar por conta própria. Graças a Deus, em quase 2 décadas de atendimento, nenhum paciente meu se suicidou, mas justamente por isso, quando eu vejo eles nesse gatilho,
aciono família. Aqui, às vezes, eu estou atendendo e às vezes a pessoa está ali naquela tentativa suicida, a gente vai lá no atendimento, já liga para o SAMU, já liga para a família. E assim, as pessoas não têm a menor noção do que acontece. Quando a pessoa chega nesse ponto, gente, é muito complicado. Só que o que faz a diferença? A rede de apoio. A rede de apoio é muito importante, porque o depressivo, ele tá com pensa numa pessoa com Alzheimer, as funções dela cognitivas não estão mais funcionando. Então, quando ela está entrando, para ela não entrar nesse quadro, ela vai começar a ter esses sintomas recorrentes, ciclo circadiano, você começa alterado, você começa a ver essa pessoa com pensamentos suicidas, a cabeça dela trabalhando para o suicídio, aí é a hora que eu entro com o psiquiatra. Por quê? O psicólogo, ele vai ajudar o comportamento, e faz com que essa pessoa tenha essa vontade de morrer. Mas esse desequilíbrio químico, a gente precisa de uma medicação. Porque até a gente poder ajudar essa pessoa a ir para um esporte e poder ter uma correção emocional, ela está sem enzimas. Então, assim, pensa no coração sem a válvula, a aorta. Então, a gente precisa dessa prescrição. Eu tenho algumas questões ali, principalmente aí no Japão, né? Às vezes o antidepressivo, às vezes eles passam por 15 dias, 30 dias. Às vezes o correto, gente, mesmo, o tratamento de depressão é de 6 meses a 1 ano. Que é mais ou menos um ciclo, pensa no ciclo de 9 meses na gestação, você vai desenvolvendo saturação de oxigênio, neurotransmissores, você vai tendo a condição de poder fazer essa correção comportamental com exercícios, com terapia. Então, eu acho muito breve aí isso, até mesmo, assim, por ser uma nação tão suicida, às vezes um tratamento de 15 dias. Eu acho, assim, muito complicado isso. Mas, se eu já tenho autoconhecimento, poxa, eu posso buscar outros profissionais, eu posso também ler, ver. O que eu acho que é importante na depressão? Ter o autoconhecimento. Joga seus sintomas no site, vê, peraí, isso é normal? O que é tristeza normal? Tristeza normal é eu sim identificar o gatilho. Tô triste por alguma coisa específica. A da depressão, eu tenho um monte de coisa, mas eu não tenho uma específica. E nunca é real. Ah, eu tô triste porque eu tô desempregada, eu tô triste porque eu tô, sei lá. Mas quando você vai lá e confronta a pessoa fala, ela não sabe estruturar esse pensamento, a dor dela. É muita coisa genérica, que ela tá com uma dor, mas não é uma específica e uma mensurável. Entende? Interessante. Então, a pessoa que vai tomar o remédio, ela não precisa se preocupar no quesito assim, será que eu vou ter que tomar esse medicamento o resto da vida? Não é que assim pior, que funciona, né? Não. Vai tomar se você não... Olha só como é complicado. Se eu tô depressiva, eu não cuidei, olha só, depressão grau 1 até grau 4 a gente tem. Olha só, eu tenho um neurônio ruim. Cuidei desse neurônio com a medicação, de 6 a 12 meses, eu fazer tudo correto, tira essa medicação, vida boa, vai pra vida. Eu não cuidei, são 2 neurotransmissores. Aí eu já tenho uma depressão bipolar, ou seja, não é só a tristeza, é a tristeza com uma alteração de humor e com uma ideação suicida maior. Meu remédio é mais forte. 3, eu não tomei a medicação, já virei bipolar. Olha só, se eu não cuidar da depressão, inclusive tem gente que ganha uma esquizofrenia, eu falo aqui na faixa, porque não cuidou da depressão. Ela vai evoluindo como um quadro degenerativo. Então, quando a gente fala da medicação, vou tomar o resto da vida? Não, você vai tomar por aquele tempo. Só que por que às vezes a pessoa toma muito tempo? Porque a pessoa quebra o tratamento, ela não toma até o final. A medicação, às vezes, dos depressivos demora um pouco para acertar. Por quê? Não tem um exame que a gente mensura, então a gente vai saber o quê? Pelo relato do cliente. Tô triste, tô nananana. Por isso que ele vai no psiquiatra uma vez por mês, a cada 2 meses. Mas, às vezes, ele não vai, assim, conseguir... mensurar isso quando ele não tem uma terapia, porque na terapia a gente vai vendo, fala lá no seu psiquiatra isso. A gente vai ajudando esse paciente a ter essa autonomia de se autover. Então, ou seja, a assertividade da medicação é muito maior. Bom, já caminhando para o fim, eu queria que você falasse, tem como prevenir e como que a gente faz para alcançar essa saúde mental? Primeira coisa, a prevenção, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é muito importante. Eu não tenho que vir com uma terapia, gente, porque eu tô com uma dor emocional. Eu tenho que vir com uma terapia para ter inteligência emocional. Então, assim, às vezes a gente vai para uma questão terapêutica, porque se eu me identificar, primeira coisa, se eu já me conheço, eu vou conhecer melhor a emoção do outro. Então, primeira coisa, o autoconhecimento. Segundo, a alimentação. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando, eu vou responder algumas perguntas agora, antes da gente fechar. Sim. Sobre alimentação, né? A alimentação é muito importante. A alimentação correta para o nosso cérebro, tá? Melhora a cetogênica. Por quê? Ela é antioxidante, ela ajuda a ativar a circulação. Então, assim, a alimentação, gente, intestino, vocês têm que cuidar, né? Então, assim, a depressão, ela tem origem de ausência de vitamina, vamos lá, a questão emocional e tem a questão física. Então, assim, não tem como a gente tratar só uma área da depressão. Então, é muito importante, assim, quando eu vou para esse lugar de, minha alimentação.
exercício físico, começar a fazer exercício físico. Não quero ser atleta, mas eu tenho que entender o funcionamento dos neurotransmissores do cérebro. Então, assim, eu tenho que ter bons grãos, eu preciso também fazer exercício físico. Então, o que que é? Uma caminhadinha de 15 minutos, gente. Daniela, eu não posso. Pega aí um passômetro, dá 100 passos por dia, você já não é sedentário. Por que isso? Porque só estimula a dopamina no seu cérebro se você tiver um movimento. Terceiro ponto, assim, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, é o sono. Gente, sono alterado, você não consegue discernir seu humor. Se você tá com sono, você tá mal-humorado, porque você não tá dormindo. Ninguém que não dorme tem bom humor e tem memória de curto e longo prazo. Não existe isso. E a gente vai achando que é normal conviver com insônia. Não é normal conviver com insônia, gente. A insônia já é uma alteração de um neurotransmissor no seu cérebro, dopamina. Ou você está produzindo mais, ou você está produzindo menos. A ausência de sono, você não está produzindo dopamina. Quem que vai introduzir dopamina? Alimentação, bons grãos, bons óleos. Isso a terapia não vai fazer. Quem vai fazer vai ser a alimentação. Então, assim, é muito importante, assim, quando a gente tem esse parâmetro, assim, de olhar, assim, caramba, não é só emoção. Sono, alimentação. Outra coisa que ninguém fala, água. Sabia que se você toma menos água que o necessário, qual é a quantidade certa do corpo? Seu peso vezes 35 é a quantidade de água que você toma, né? Então, assim, se você está tomando menos, a sua circulação, se você é totalmente circulatório, está chegando menos oxigênio no seu cérebro, ou seja, você vai ter mais uma lacuna aí para você ficar mal. Quarto, hormônio, gente, não desconsidere tanto homem quanto mulher, né? Eu vi aqui, tem gente falando que aqui no Japão faz tratamento, tem que olhar, depois dos 35, tanto homem quanto mulher tem que dar uma olhada nos hormônios. E não é só sobre nossa questão sexual, né? É sobre saúde. O seu cérebro, ele vive de hormônio. Se você está com a tireoide alterada, testosterona alterada, prolactina alterada, gente, você vai no melhor atendimento terapêutico, você não vai conseguir ficar bem. Outros pontos que eu acho que é importante, prestar atenção na escuta ativa das pessoas, né? Ouvir as pessoas, né? Então, assim, observar as pessoas. Eu acho que a gente está numa sociedade que, assim, a gente melhorou muito a tecnologia, mas a gente está faltando mesmo esse coisa de olhar para as pessoas, de praticar uma escuta, assim, o pré-julgamento, de olhar para as pessoas mesmo e falar, caramba, ouvir a dor das pessoas. Quando alguém está falando com a gente a pessoa está abrindo o coração. E às vezes a gente não tem uma resposta para a pessoa, mas o fato de a gente ter aquela escuta ativa ajuda muito. Entende? Então, é muito engraçado, assim, quando a gente, às vezes as pessoas, né, nos conhecem, a gente só escutou a pessoa fala, nossa, a pessoa é tão legal. A escuta é muito importante, assim, não julgar, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, acho que é muito importante. Bacana. Vamos para as perguntas, então. Beleza? Gente, para quem entrou aí, pode fazer. para quem entrou aí agora e não sabe, a Dani é a nossa psicóloga. Eu tô com ela há quase 3 anos, né, Dani? Sim. Ó. Só de... O Rodrigo, Essa dá trabalho, hein, ano Dani? e pouco. Essa dá trabalho, hein, Dani? Não virou, eu vou esses dias a minha de 12 anos, só evoluindo. Gente, é um conhecimento deve ser tão comum quanto no ginecologista, endócrino. A diferença é que a gente está entendendo isso agora, né? Porque a gente não é uma pessoa há 10 anos. Faz 3 anos que a Michelle é uma nova pessoa todos os dias. Faz 2 anos que você é uma nova pessoa todos os dias. Então, as nossas demandas mudam. Tanto é que nós não falamos dos mesmos assuntos em terapia. A gente vai expandindo, né? Sim. É verdade. Eu queria falar para os homens o seguinte, façam terapia, mas não esperem, não vão com expectativa, porque para a gente que é homem, leva um tempo para entender o que a gente está fazendo. E aí eu lembro que quando eu comecei a terapia, as primeiras, eu nem sabia o porquê que eu estava fazendo, eu sabia que eu precisava, mas eu não entendia, às vezes não vinha o que falar, às vezes eu não via que eu precisava de ajuda em tal área, então leva um tempo para você entender. Então, eu conheço, assim, tenho muitos amigos aí que começaram terapia e aí desistiram na segunda sessão, porque falavam, eu não sei o que falar, ou eu não tenho o que falar, ou isso aqui é pequeno, eu consigo resolver. E não é assim, leva um certo tempo para a gente pegar no tranco. O homem é mais complicado mesmo para entender os sentimentos e para entender o que está acontecendo e até entender que dá para se abrir e às vezes confiar na terapeuta e coisas assim leva um certo tempo. Então persistam, continuem fazendo. Se não for pela sua saúde emocional, faça pela sua família, né? Faça para os outros, até que você entenda que você está fazendo por você e isso vai chegar nas pessoas próximas, tá? É isso aí. Só um adendo aí.
Peraí, rapidinho. Justamente por o homem não saber o que falar, já diz esse silêncio por quê? Porque não se conhece. Por que essa desistência é tão fácil dele? 1, 2, 3, 4 sessões. Justamente porque ele está depressivo. Justamente porque não tem repertório. Porque quando a gente tem repertório, a gente vai trazer demanda. E não é demanda aqui. E por achar que é pequeno, que ficou doente. Então, olha que loucura, né? Exatamente essa ausência de fala diz muito sobre o sintoma. Interessante. Pode falar, Mi. Faz as perguntas. Uma pergunta aqui que eu achei que tem um monte, mas eu achei que cabe muito para todo mundo, é sobre a internet. O Anderson Kawamura perguntou. Você acredita que as redes sociais influenciam nisso, na depressão? Porque hoje tudo é internet, né? E a gente está mergulhado nisso o tempo todo, né? No nosso dia a dia. E como isso influencia, se realmente influencia? Tem pessoas que entram em depressão por causa disso. Como que é? Sim, inclusive tem um transtorno hoje, chama transtornos da saúde mental cibernético, né? Olha só, quando a minha vida começa a ficar... Quando eu tô depressivo, geralmente, porque é o gatilho do depressivo? Ele olha no Instagram, a vida de todo mundo é perfeita, todo mundo é magro, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é próspero, só que assim, a gente tem uma persona, né? A gente veste aquela persona para aquilo que você precisa ali pro teu público, né? Então, assim, se eu tomar, olha só, o meu discernimento, ele muda. Então, eu começo a falar, puxa, essa pessoa nossa, minha vida não muda, essa pessoa prosperou. Você tá lá, o cara tá com o carro alugado lá, tirando fotos, você tá achando que o cara tá rico. Mas esse excesso de estímulo faz o quê? Eu começar a olhar para fora. Então, eu fico olhando a minha vida como o quê? Como capitalista. Então, o que eu tenho, por que eu não tô lá. E o que muda meu jogo é olhar para dentro. Entende? Então, a internet, ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma maldição. Por quê? Porque ela faz a minha vida inteira ficar sendo comparada por curtidas. Eu falo e repito, se a minha vida tá baseada em curtidas, tá tudo errado comigo. Só que inclusive, gente, o excesso de tela, no Brasil aqui, eu trabalho muito pesado com pais. Ela altera a sua atividade cerebral, ela te deixa agressivo, ela te deixa, é um vício, gente. Então, às vezes, olha só, engraçado, toda semana quando eu entro nos atendimentos, eu tenho alguns determinados pacientes que falam, compartilha comigo seu tempo de tela. Eu fico chocada, gente. Tem gente que fica 18 horas e não tem tempo de fazer um exercício físico. Eu trabalho hoje online, porque eu atendo dentro e fora do Brasil e eu tenho liberdade geográfica. Mas olha só, o meu horário lá é o meu horário que eu tô trabalhando. Tem gente que não tem tempo para nada, só na tela. E aí você vai percebendo a pessoa. Gente, tem gente que consome mais só para ter ali uma roupa, a pessoa nem sai de casa por causa da internet. Então, assim, é uma bênção, você tem que ter um tempo lá de, esse tempo aqui eu vou ficar aqui sem fazer nada. Principalmente porque o Instagram, o TikTok, seja qual for a plataforma que for, o que acontece? A gente vai enrolando. Então, para o seu cérebro, olha só, ele está vivendo um monte de experiência, super estimulado. Ao mesmo tempo que você está vivendo essa experiência, você lembra, não tenho dinheiro, estou cansado. Por que as pessoas prosperam tão fácil? Todo mundo tem um método. Então, eu sempre falo isso, inclusive na terapia. Obesidade de conteúdo, gente, ela é pior do que não ter o conteúdo. Porque quanto mais você tem e você não faz nada, você começa a sentir o que fala, cara, eu já estou nisso há tanto tempo e não consigo nada. Então, eu sempre falo, pega um método que você acredita e segue um método por um tempo. Que seja 6 meses, que seja 1 ano, que seja, sei lá, 1 mês, mas você precisa ter um norte, né, do que você vai ver. Mas a tela, gente, ela é dopamina barata. Tudo que é dopamina barata, você vai rolando, você fica. E, gente, sim, pasme, vocês veem aí blogueiros e tal, muita gente se mata, inclusive por esse padrão de beleza que as pessoas colocaram na sociedade. Tem que ser assim, tem que ser assado. É importante também para a sua saúde, mas esse padrão que vem, gente, é um padrão doentio. E o número de pessoas que estão doentes, eu vejo nos meus jovens, o Instagram, assim, a vida deles se baseia no que acontece no Instagram, não na vida real. Inclusive, você vai despertando um olhar de paranoia, né? Porque você perdeu total conexão com o mundo real. Você joga virtual, você transa virtual, você faz tudo virtual. E assim, cadê a tua vida, né? E aí, quando tirou esse celular das pessoas, as pessoas não têm nada, elas não têm conteúdo intelectual. Gente, desenvolva conteúdo, liberdade intelectual. Leiam, façam coisas, ambiente, porque, de verdade, a liberdade intelectual faz vocês não serem, imagine, você é usuário, tem 2 lugares que você é usuário, na droga e na internet. Por que será, né? Por que será? Já é algo que o usuário não é bom, né, gente? Então, assim, é uma bênção se você leva isso na moderação. Se você não tem esse desconfio, programa um tempo de tela para você, tá? E outras pessoas estão trabalhando mais. O único prazer que ela tem é chegar lá no Instagram no final do dia e ficar rolando. E aí a sua vida tá numa bolha, né? Sabe que esse negócio, eu tive um insight com esse negócio de a gente ficar se comparando as coisas na internet, vendo o carro daquele cara que é melhor que o seu, a casa que é melhor, a mulher do cara é mais bonita que a sua, ou o homem é mais bonito que o seu marido. Isso impede da gente ser grato pelo que a gente tem. Bom.
Porque se o Boa, outro é Rodrigo. melhor, não, né? Se o do outro é melhor, tudo que ele tem é melhor, é mais caro, é mais novo, você não olha com o que você tem com gratidão, porque você acha que aquilo não vale, entendeu? Então isso te impede de você ser grato. Isso é muito ruim, isso que a internet trouxe é muito ruim, né? E por que que é importante? Olha que rico isso de ser grato, né? Quando eu não sou grato, eu não consigo me ver quanto eu sou abençoado. Então, olha só, e eu vou falar, eu atendo um monte de gente, às vezes as pessoas me cobram uma posição na internet. Eu, de verdade, eu acho importante, mas entre viver a vida e ser grato e ficar escravo de uma coisa que eu sei como funciona o jogo, que é um jogo de algoritmo, eu prefiro viver. Mas é isso, a gente começa a não ser grato, a gente começa a entrar e isso deprime, né? Porque, e outra, aquela coisa escrava que você fica, né? Você tem que estar o tempo todo dentro de um modo, de um padrão, ter aquele cabelo, ter aquela roupa. Observem, gente, as pessoas são quase todas iguais, o mesmo cabelo, o mesmo nariz, os mesmos estereótipos, assim, o que nos torna diferente? É cada um ser do seu jeito, e isso que nos completa. Isso que é a vida, né? Cada um é grato do seu jeito, da sua forma, mas isso é uma coisa que deprime porque te dá uma sensação de que você está parado na vida. E você tem que entender por isso que é importante você ter seu propósito. Qual é o meu propósito? O que é estar parado para mim? Às vezes pode falar o que for. O que é estar parado para você? Para mim, eu prefiro ser grata, perceber isso e estar vivendo uma vida assim do que ficar a vida inteira comparando. E a maioria, gente, é cenário, né? É um trabalho que a pessoa faz para ter uma remuneração. Pronto. Tá tudo certo. Isso aí. Certo. Próximo. Dani, sobre se isolar, a Carol fez uma pergunta que está dentro disso, e o Ricardo Meso, não ter vontade de estar com pessoas já seria um sinal avançado de depressão? E no caso, se isolar, a pessoa que é extrovertida e é introvertida. A introvertida, ela tem mais tendência de entrar em depressão por não gostar de estar no meio de muita gente? Como que funciona? Introvertida e extrovertida. A pessoa introvertida não é que ela não tem vontade, ela vai estar com as pessoas que ela selecionou, que faz sentido para ela. Sim, O extrovertido, ele vai estar com qualquer pessoa, vai falar da vida, tal, mas o introvertido, ele vai funcionar com aquele grupo dele, mas ele vai ter vontade. A ausência de vontade, sim, qualquer tipo de isolamento é depressão, porque eu não tenho vontade de me relacionar. O que significa isso no meu cérebro? Baixa ocitocina, o que o autista não tem. A pessoa que é autista, ela não tem ocitocina. Quem é a ocitocina? O neurotransmissor da sociabilidade. É esse que eu desenvolvo quando eu converso com as pessoas, quando eu olho nos olhos das pessoas, quando eu abraço as pessoas, quando eu escuto as pessoas. Então, introvertido, eu sou mais intrínseco, eu funciono dentro de mim. Então, assim, eu sou aquela pessoa que vou ter um grupo, eu vou ficar mais cansada emocionalmente de estar no muito multidão. Mas eu tenho vontade de falar com aquelas pessoas específicas, com o meu grupo, com aquelas pessoas. O extrovertido, ele vai falar da vida dele para qualquer pessoa. Vai dar risada, vai gostar de barulho, tá tudo bem. O cérebro dessa pessoa é mais fora. Ela tem mais estímulos de fora para poder ajudá-la. Mas ambas têm desejo. Agora, a ausência de desejo, isolamento, é uma característica depressiva. O depressivo não quer estar nem com quem ele gosta, né? Ele quer ficar realmente sozinho. Introversão não é isolamento, né? Não, não tem nada a ver com forma como o isolamento. cérebro funciona. Pensa no fleumático. O fleumático e o melancólico, ele já é mais essa pessoa mais dentro de si. Isso não é depressão. Tem o temperamento do cara, tem o temperamento da pessoa e tem a forma... Mas a pessoa, olha só, ela tem desejo, só que esse desejo para aquelas pessoas específicas. Olha, vou dar um exemplo do nosso grupo. O nosso grupo tem desejo de estar um com o outro. Mas cada um tem uma personalidade, tem um introvertido, um extrovertido, tá tudo bem. Agora, ter o isolamento, não ter vontade... Gente, o nosso cérebro é movido por desejo. Desejo de ter uma casa, um carro, uma vida melhor. Se eu parei de ter esse desejo, tá errado. Porque o que é o combustível para mim e para o futuro é o desejo. Nós somos movidos por desejo. O desejo parou de acontecer, tá errado. Eu tenho que desejar, não importa o que seja. Eu tenho que ter... O desejo me faz ter um porquê que vai querer que eu viva amanhã. Se eu não tenho desejo, não tenho porquê. Entende? Excelente. O Wade perguntou, essa geração que mais se suicida? Se sim, qual a explicação? Sim, essa geração mais suicida, por quê? Primeiro, porque começaram assim, a gente começa a acompanhar melhor esses números, né? E por quê? Porque antigamente, o que nos tornava feliz, né? Se você pegar aí até a geração 80, 90, que é a raspa do tacho, as pessoas brincavam na rua, elas iam pessoas, era outra criação, né? Brincava, caiu, levanta, tinha uma outra postura de vida, né? E a geração de 2000 para frente, não é todos, tá, gente? Mas 95% ali começou o problema. Eu tive a peça, olha só, quem veio lá dos anos 50, 60, 70, 80, 90, até ali
Qual era a criação? Eu não tive nada dos meus pais e eu vou lá e eu vou me esforçar para ter, tá? Então você tinha uma cultura o quê? De sair da sua casa, você tinha uma ambição de ter uma vida melhor e foi para a vida. A geração de 2000 em diante não é a geração. Meus pais tiveram a péssima ideia de dar tudo para os filhos porque eles não tiveram e aí a gente cria pessoas sem desafios nenhum. Eu tenho pessoas aqui que se o Uber não passar, ela não vai para lugar nenhum. Se o GPS parar, ela não sabe ler uma placa, ela não tem noção geográfica onde ela está. Por quê? A gente começou a não ter mais desafio. E o falta de desafio deixa o quê? Meu cérebro sem frustração e eu começo a ter o quê? Pouca resiliência. Se eu não, só tem um jeito que eu crio resiliência, na frustração. Eu preciso me frustrar, porque quando meu cérebro se frustra, ele vai buscar novas formas de fazer aquilo. Então, se eu errei um caminho, eu vou reprocessar essa rota. Se eu empreendi várias vezes e eu perdi, eu não perco, porque eu vou aprendendo eu estou treinando habilidades de formas de não fazer mais. Se eu não tenho, tudo é fácil, eu não tenho desafio nenhum, o que acontece quando eu estou numa relação, alguém me termina comigo, eu vou me matar. Eu vou falando isso porque eu acompanho no consultório, o nível de dor das pessoas é tão, assim, grande, mas você vai perceber no final, elas nunca se frustraram. Tiveram tudo. Aí chega na vida adulta, vai ter que lidar com o trabalho, com o trânsito, com a boleto, com a vida. E aí? Por um tempo, isso tá bom, mas você vai casar. Qual é o maior problema do divórcio? Eu sou egoísta, eu não quero dividir, eu só quero a parte boa da relação. Então, assim, a minha tendência é lidar com a frustração, então, por isso justifica-se o maior número de suicídio. As pessoas estão lidando com menos frustração. Tudo, a falta de maturidade e inteligência emocional faz com que eu maximize tudo. Então, tudo meu é urgente. Ó, perceba os e-mails. Antigamente, eu sempre trabalhei com área executiva. Quando alguém colocava lá alta prioridade no e-mail, cara, era alta prioridade. Agora, nessa geração, tudo é urgente. Urgente, 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 urgente. A gente perdeu o nível de o que é importante do que é urgente, né? Então, essa falta de maturidade, essa facilidade que a gente deu para as pessoas. Claro, gente, que não é uma coisa assim, é só esse grupo, né? Mas observa a dinâmica das pessoas, são pessoas que têm baixos desafios na vida. E aí, quando ela tem um desafio um pouquinho maior, ela não aguenta. Aí, qual é a solução que o cérebro dela tem? A morte. Eu tenho pessoas que vão para outro país, chega para ganhar a vida, quando ela percebe que não vai ser do que ela planejou, em vez dela reprocessar a rota, ela faz o quê? Ela se mata. E é uma dor. Mas se ela tivesse treinado a habilidade, porque vamos pensar, viver em outra cultura, em outra nação, com outros desafios, você tem que ser uma pessoa resiliente. Todo mundo, quando fala para mim, vou sair do país, fala, vamos treinar resiliência? Os que treinam nunca volta, prospera, vai para a vida, vai ver o que quer viver. E que tenha, porque dói muito, é tudo muito diferente, né? Então, é isso que justifica hoje o maior número. As pessoas não sabem mais lidar com frustração. E por que elas não sabem? Por conta dessa geração. Porque quem é essa geração do 70, 80, 60? Pessoas que são filhas de pessoas pós-guerras. Elas aprendem a ser sobreviventes. Gente, eu sempre vou falar muito dessa questão do pós-guerra, porque tudo vai se originando nessa questão das guerras, das famílias, das perdas das funções dos pais, as mulheres assumindo os lares. Até 1950, acho que 42, as mulheres não tinham aqui no Brasil CPF, porque é patrimônio, tudo é do pai. As mulheres não precisam ter conta bancária. Conforme foi vendo a galera foi começando a morrer nas guerras, as mulheres tiveram que ir para essa posição de assumir o lar. Só que vamos pensar nisso, tudo foi disfuncional, né? Quando uma pessoa na família assume um lugar que não é dela, aí começa essa geração, troca papéis e vai se tornando pessoas mais problemáticas, né? Por quê? Porque não tem rede de apoio, não tem informação. Só que isso foi passando. Chegou aqui em 2000, a gente estourou toda essa conta aí dos pós-guerra. E a gente nem imagina o quanto as guerras influenciam a cultura das pessoas, gente. É muito sério. Então, isso que justifica, a gente fala em dados, essa tendência a não lidar com frustração, essa questão de maximizar tudo. E tem uma dor, mas também tem uma falta de imaturidade emocional. Porque não tem inteligência emocional. As pessoas não foram educadas para ter inteligência emocional, né? Mais perguntas? Acho que a última que a Esther perguntou, voltando sobre a internet, qual o tempo ideal de tela por dia para a gente se manter mais saudável? De verdade, gente, de verdade, assim, cientificamente falando, máximo, durante o dia, máximo ali, 1 hora. 1 hora? Assim, fracionado, por tá? dia? Máximo, tá? Como que eu faço essa conta, né? Primeiro, faz uma conta. Quanto tempo você está investindo no seu autoconhecimento, na sua família, no seu trabalho? Depois, o que eu penso na sua mídia social? Ela tem que ter um propósito. Você não pode ficar na mídia social sem um propósito. Por que eu estou falando sem um propósito? Porque você fica sujeito a ter todo o gatilho, né? Rodrigo, aí a gente ficou aí quanto tempo, Rô, de detox de mídia social? Eu fiquei 6 meses. Com a máquina de ler. Com a máquina de ler, né? Uma máquina de ler. Rodrigo, foi 6 meses aí, detox aí, um projeto que a gente fez.
E foi muito bom, porque ele treinou muitas habilidades, foi um salto para ele. Só que assim, como hoje ele tem um negócio, a gente precisa do mundo virtual. Mas por que eu falo desse tempo? Esse tempo eu falo 1 hora máximo, por quê? Porque você tem que ver o seu dia. Você tem que ver lá a sua roda da vida, né? Como é que você tá com a sua alimentação, com o seu sono, com a sua família e tal. A gente pode ter um prazer, pelo menos ali, 20 a 30 minutos. Mas eu sempre sugiro, nunca faça isso antes de dormir. O seu cérebro, ele é eletromagnético. Você tá ali, ó, com um monte de estímulo. O que vai acontecer? Já vai bagunçar o seu sono. Então, você pode ir ali na hora do seu almoço, tal, mas máximo 1 hora, gente. E assim, essa 1 hora tem que ser assim com propósito. Ah, eu vou relaxar, vou ver um autoconhecimento, vou dar risada. Não importa. Mas por quê? Também Tem que ter uma conta, hora. Dani. Sim. A Simone Tudo que te deixa em perguntou estado de... aqui. Isso, tudo que me deixa sendo Estímulo, engolido, né? tragada pela situação. Vou dar um exemplo. Do cérebro, ele quer prazer. Você entrou não vai entrar no seriado. Cara, você fica ali, eu tenho pessoas que ficam até acabar a série, tipo, 5 dias. Né? Aqui no Brasil foi feriado ontem. Eu tenho gente maratonando Netflix, até porque tem alguns municípios aí que vai começar terça-feira algumas coisas. Tá emendando Netflix desde a sexta-feira. O problema é, eu só tô fazendo isso na minha vida. O problema não é a tela, é o que eu tô fazendo no restante do meu tempo. Gente, nosso tempo é o maior passivo. Nenhum milionário, ninguém compra o passivo tempo. Todo mundo está descobrindo o que fazer para não passar o tempo. Para ter a longevidade do tempo. Então, seu tempo é precioso. Você tem que entender, cara, qual que me deixa confortável? Eu sempre falo em torno de 40 minutos a 1 hora, por quê? Porque é o tempo que você não vai ter um vício cerebral. Passou de 1 hora, gente. Por que a live no Instagram é 1 hora? Vocês sabem por quê? Para você não ficar estacionado. É uma coisa matemática, tá? Você tem o máximo de retenção que a pessoa tem do conteúdo. Quando passou esse momento, as pessoas já perdem um pouquinho a retenção e aí tem que fazer o quê? Iniciar uma outra. Porque aí você começa com novos gatilhos na pessoa. É uma coisa totalmente marketing. Então tem um porquê. Por que é 30 segundos, sei lá, numa plataforma e outra, tipo, é 1 minuto por causa da retenção? Então, isso tudo, gente, é estudado neuromarketing, estudado pelo seu cérebro. Agora, imagine você lá, 8 horas, 3 horas. Agora, é lógico, eu trabalhar a semana inteira, eu posso pegar lá no final de semana, vou ficar aqui assistindo isso aqui, tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que ter uma vida que a gente tem que ser dono do nosso tempo. E você decide. Se a pessoa tem televisão, só tem internet, tem outras formas. O que acontece é que a internet rouba da gente outras formas de a gente viver. Tem gente que não quer ver as pessoas porque acompanha tudo online. Não quer sair de casa, tem gente que não quer ir num encontro. Porque já falou tudo pelo WhatsApp, pelo Instagram, que é. Falou, gente, você tem que ver a pessoa, tem que ter química. Olha que doideira. Então, máximo aí 40, 50 minutos, se possível, antes das 10 da noite. Por quê? Isso vai ficar... o seu cérebro, ele trabalha com estímulo, né? Então, se você deixar muito tempo o seu celular perto da sua cabeça, você não vai ter sono REM. Porque você vai ser ativado pela questão mecânica mesmo, a questão da eletricidade, tanto do aparelho quanto da sua cabeça. Então, assim, o correto é você, inclusive, dormir com o celular 1 metro um bom tempo de distância, luz vermelha, tudo que altera a sua atividade cerebral, gente, a gente perde o controle. E eu falo, a bebida é ruim? Não, você tem controle. Se você não controla sobre aquilo, não domina, dá um tempo para você. Se você ficar bem, assistiu maratonou, ficou bem, sabe sair disso, não tem problema. Mas 99,9 não tem esse controle, porque a dopamina é barata, né? Você vai se transferindo, passou um dia, passou 2, e aí você tá lá, né? Você fica viciado nesse estímulo, né? Dopamina barata. Estudo todo dia de manhã. A gente tá viciado em dopamina barata, porque libera prazer, né? Eu estudo todo dia de manhã, eu vou lá estudar, eu vou ler. Se eu não fizer isso com o celular desligado ou longe, eu não consigo. Não consigo. Sim. Então, tem. E falando desse tempo que eu fiquei 6 meses sem redes sociais, para mim foi o melhor tempo, assim. Se eu pudesse hoje, ficaria sem. Livros, né, Rô? Ficaria sem. Deu um up aí, melhorou bem, foi só guinada aí, né, de volta. Sim, sim. Você rende em tudo, né? Em tudo. Sua cabeça fica mais tranquila, entendeu? Então, se eu pudesse... E até tô vendo um movimento aí de muitos caras aí da internet que já estão ficando ricos, que eles já deram prazo. Eles vão sair das redes sociais. Então, se esses caras ricos, inteligentes aí estão para fazer isso, né? Inclusive, então você imagina. Esses caras ricos, por exemplo, o dono do TikTok, os filhos dele não têm celular. Sim. Entendeu? Então, Ali do silício, né? O problema não é o celular, o problema é... Como é a minha vida? Eu tô olhando para minha vida, o problema é você olhar para sua vida, né? E geralmente eu mesmo, vou ser bem sincera, eu não gosto muito. Eu, assim, insistir, você entra aquele monte de informação, eu fico um pouco irritada.
Mas a gente trabalha, a gente precisa lidar com isso. Então, eu não sou essa pessoa que fica eu entro proposital e agora eu tenho uma equipe que tá fazendo isso pra mim, porque eu não curto mais, porque eu já sei que o quanto aquilo pesa no meu cérebro no final do dia. Principalmente para quem trabalha com intelectual. É muita informação o dia inteiro. Você fica com aquela estagnação mental. E aí, o que acontece? A ideia, gente, é que a gente não pense. Então, você tem que pensar. Posso ver, mas eu preciso pensar. A gente parou de pensar, entendeu? Você vê numa noção, tem repórter, um jornalista que está fazendo entrevista com as pessoas por headline no Instagram. As pessoas nem estão pensando mais para montar uma pergunta. Então, olha como o cérebro vai ficando preguiçoso. O problema é que quando tirar a tecnologia um dia na gente, como é que o seu cérebro sabe funcionar sozinho? Entendeu? É isso que a gente tem que entender. O que é uma bênção para mim? Eu estou no controle, eu vou ter aquele relax, tá tudo certo, mas se todo dia eu estou precisando tanto disso, quando não tinha, o que eu fazia? Quando não tinha o Instagram, quando não tinha o TikTok, o que eu fazia? Às vezes eu lia, às vezes eu ia, sei lá, conversar com uma pessoa do meu lado, eu ia tomar um café com as pessoas, eu ia dormir mais cedo. A gente está muito assim, a gente transferiu muito a nossa solidão para a mídia social, né? A mídia social virou o nosso amigo, né? E é complicado isso, né? Nesse sentido. É isso mesmo. Isso é muito forte. A gente transmitiu nossa solidão para as redes sociais. Sim. É verdade. É isso aí. Se não tiver mais perguntas, não, só isso. Pedir para a Dani deixar uma mensagem, já agradecer. Foi excelente. Acho que vai ajudar muita gente aqui no Japão. Sim. E quem assistiu, né? Primeiro, gente, a ideia do setembro é salvar vidas. Então, se vocês perceberem pessoas com isolamento social, já não quer estar com pessoas irritadas, em vez de vocês irem lá e julgar a pessoa, escuta essa pessoa, observe o que está acontecendo. Aqui no Brasil a gente tem um número, né, que não é o mesmo do Japão, que é o CVC, que a gente tem 188 que a gente liga e dá suporte para essas pessoas. Acho que é muito importante a gente dar essa rede de apoio e outra, olhar para as pessoas, não julgar as pessoas. A depressão é a maior causa morte do mundo e, infelizmente, a estatística que suba. A estatística está que para cada 10 pessoas, 4 têm a depressão, até 2025. Essa é a estatística mundial, né? Então, muito grave. E qual é o problema dessa gravidade? Eu olhar a depressão como algo isolado, gente, tratar do cérebro, tratar da vida e evitar. Se você quer ter sua família, se você quer estar bem, você tem que ter inteligência emocional. E você precisa saber o que é o correto. Quando eu não tenho um tratamento, não tenho norte, eu não sei o que é o correto no meu cérebro. Eu vou tomando aquelas verdades como absoluta. Então, o autoconhecimento vai te ajudar muito. E assim, mais do que, como eu falo para as pessoas, mais do que você tomar medicamento, você prefere tomar medicamento. O medicamento é a segunda etapa quando você não venceu no comportamento. Você pode vir de uma maneira mais leve no tratamento. Então, busquem ajuda. Falem com pessoas. E vocês, quando perceberem isso, seja um canal de bênção na vida das pessoas, sabe? Tenha uma escuta ativa. Às vezes nós não somos terapeutas, mas a gente pode ir lá dar uma escuta para essas pessoas, entender, dar um toque. Por isso que eu falo, uma pessoa curada, ela faz um estrago, porque quando ela se cura, ela identifica muito mais fácil o outro. Então, essas pessoas que se curam, ela ajuda muitas pessoas a não entrarem na depressão e saírem de um quadro suicida. Por quê? Você consegue ter essa habilidade. Então, não julguem, busquem ajuda. E não é só, gente, emoção. É corpo, alma, espírito. Você precisa ter alguma coisa que você acredita. Você precisa ter uma razão, um porquê de levantar todos os dias. Se começou a não ter esse porquê, tá errado. Nós somos movidos por desejo. Nós temos que desejar, não importa o quê. Se a gente parou de desejar uma vida melhor, o seu melhor, cada um tem o seu jeito, a sua forma, tá errado. E eu não posso me acostumar em estar doente, sentir dor, não querer ver gente, ficar a vida inteira dentro de um quarto sem querer fazer nada, ficar a vida inteira se procrastinando tudo. Gente, isso não é vida. Isso não é normal. O normal é vocês evoluírem, a gente ter tristeza, ter alegria, ter raiva e lidar com tudo isso. Quando só a tristeza está sendo painel da minha emoção. E outra, uma coisa que sempre vai dar de dica aí, os pensamentos, gente, não é normal minha mentalidade estar o tempo todo só no futuro. Eu ficar pensando só no futuro. A pessoa que não está depressiva, ela está no presente. Ela tem uma disposição em buscar coisas no futuro, mas quando a minha cabeça está muito no passado ou muito no futuro, eu estou doente. Tá errado, tá disfuncional. Tá? Então, queria deixar essa contribuição. Busquem ajuda, ajudem as pessoas. A informação, ela liberta, não importa qual é o meio, a forma que vocês têm. Mas a pessoa fala, não tenho dinheiro. Cara, tem o YouTube, tem o Google, tem pessoas. Busquem, porque, de verdade, aquele que conhece melhor, quem se antecipa governa, né? Quem mais buscar, mais vai dominar essa arte. E, infelizmente, vai ser muito normal, numa roda de amigos,
de 10, 7 estarem com depressão e 2 que ainda não sabem que tem. Então, infelizmente, é o mundo social que a gente está vivendo. Então, eu não sou escravo disso e eu posso ter uma vida diferente, mas eu preciso voltar a viver a vida presencial. Esporte, emoção, encarar. Gente, um confronto, um enfrentamento é a melhor opção que tem. É a mais dolorida, mas é a que cura. E dá pra ficar 100% bem depois da depressão, tá? Tem muita vida lá fora. Eu tenho pacientes que 90% se recuperaram 100% de depressão. Agora, claro, cada um no seu tempo, no seu período, da sua forma, no seu jeito. É que depende muito de cada pessoa, de como cada um tá envolvido aí num grau de depressão. Mas você não nasceu com depressão, você desenvolveu a depressão durante a vida. Então, aquilo não é seu, você pode vencer isso, tá? Legal. Bacana, obrigado. Pessoal, obrigado para quem ficou até aqui com a gente. A live vai ficar gravada. E na descrição, aqui no Japão, tem várias ONGs que têm atendimento de urgência, telefones, né, para quem está aí com pensamento suicida ou tem alguém na família, alguém próximo. Então, eu vou deixar aí o endereço das ONGs, os telefones, tá? E é isso aí. Muito obrigado para quem ficou. Grande abraço. Obrigado, Dani. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade de poder contribuir. Tchau, tchau. Um beijo, Dani. Beijo. Tchau, tchau. Estou de volta, meu querido ouvinte, e a minha sugestão para você é de que você copie o link desse episódio através da plataforma que você está usando aí para escutar, seja Spotify, Apple Podcasts ou outra plataforma de áudio, e compartilhe aí nos grupos de WhatsApp da família, nos amigos, posta no seu Face, coloca nos stories do Instagram, ajuda a levar essa informação longe, porque conversar de maneira natural, sem preconceito sobre depressão e suicídio pode ser muito importante para a gente cuidar aí de uma vida, para a gente não perder uma vida nesse mundão que tem tanta gente caminhando por aí com o peso das suas histórias e dos seus desafios. Se você gostou desse conteúdo, eu quero convidar você a seguir o Motiori Podcast na sua plataforma de áudio. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, @anabecastjp no YouTube e @anabecastjp no Instagram, onde eu sou bastante ativo. Você pode me encontrar também como Carlinhos Villaronga no LinkedIn e Carlinhos Villaronga no TikTok para algumas coisas um pouquinho mais aleatórias. Não se esqueça que o conteúdo foi produzido pelo Rodrigo Sumikawa e pela Michelle Sumikawa, com participação da psicóloga Daniela Lima. Todos os links estarão aqui na descrição, inclusive o link para o perfil no Instagram, @roasting4you. E se você está aqui no Japão e está querendo um cafezinho gostoso, compra lá com eles que vai ser muito bom. Beleza? Eu espero você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.